Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Como vocês sabem, eu sou o professor Orlando de Souza, professor de Direito Processual Civil na Faculdade Anhanguera, e nesta noite estou aqui para falarmos um pouquinho sobre a fase decisória do processo civil no direito brasileiro. Importante a gente lembrar que o novo Código de Processo Civil trouxe importantes alterações e, portanto, a fase decisória hoje está prevista no capítulo 8 do título 1 do livro 1, da parte especial, intitulada não por acaso como da sentença e da coisa julgada. Importante a gente ressaltar que essa fase decisória deve ser compreendida como a fase do processo em que o magistrado proferirá a sentença. Em rigor, a sentença se limita ou pode se limitar à análise da sentença idealmente proferida para colocar fim à etapa de conhecimento do processo na primeira instância, sendo certo que a coisa julgada em si mesma considerada não guarda relação com a fase decisória e, a depender do que for decidido pela sentença, pode até ser que não se forme. Nesse caso, nós estaríamos falando de possíveis ou eventuais nulidades da sentença que maculariam a coisa julgada, conforme o artigo 966, e incisos, que trata exatamente da ação rescisória que poderia, entre outras matérias, trazer exatamente essa situação, a situação das nulidades eventuais de uma sentença proferida ali pelo Poder Judiciário. Portanto, minha gente, o estudo, o seu estudo, para falar melhor após a sentença, contudo, é medida que se mostra, antes de tudo, didática. Isso porque no novo CPC, sua disciplina vem compreendida exatamente neste capítulo que nós já dissemos, que trata da sentença e da coisa julgada. Ok, minha gente? Bom, para falarmos de sentença, nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de sentença. Nós temos as sentenças meramente terminativas, ok? Que tem fundamento jurídico no artigo 485, incisos do novo Código de Processo Civil. Essa sentença é a sentença que não julga o mérito, é aquela que não conhece o mérito, ou seja, é aquele processo que se iniciou e, por conta de algum problema, alguma dificuldade, algum defeito processual, não permitiu que o mérito fosse conhecido e julgado. Nesse caso, nós temos a extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nós teríamos a extinção do processo sem o julgamento do mérito. Então, portanto, minha gente, a sentença meramente terminativa é aquela que tem fundamento, repetindo, no artigo 485, incisos do novo Código de Processo Civil, e é aquela sentença derivada, ou seja, de um processo que foi extinto sem o julgamento do mérito. O segundo tipo de sentença que nós temos no direito processual civil brasileiro é a sentença terminativa definitiva. Tratamos assim, tratada pela doutrina dessa maneira, alguns escritores, alguns doutrinadores trazem essa nomenclatura. Então, a sentença terminativa definitiva, costumamos dizer que é aquela sentença que julgou o mérito, seria a sentença de mérito, e o fundamento jurídico dela está no artigo 487 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Desta forma, minha gente, é importante ressaltar que essa sentença, com julgamento do mérito, é aquela que nós chamamos, que tratamos de sentença terminativa definitiva.
ok? Nesse caso, essa sentença é aquela que conhece o mérito, é aquela que julga o mérito da questão, ou seja, é aquela que vem conhecer e julgar o direito material posto em juízo. Então, portanto, esses dois tipos de sentença são as sentenças que nós temos, não é, no âmbito do direito processual civil brasileiro. A matéria que fala sobre a fase decisória é uma matéria bastante extensa, mas hoje aqui o objetivo é apenas pontuar para vocês os elementos mais importantes acerca da sentença e dizer para vocês quais são os tipos, as espécies, para que vocês possam entender e então continuar os estudos. Com relação à coisa julgada, nós temos também duas situações. Nós temos a coisa julgada formal, apenas formal, e temos a coisa julgada material. Aí nós temos exatamente a questão dos efeitos da sentença. Então, na verdade, quando a gente trata de efeitos da sentença, temos que lembrar dos artigos 489 a 495 do novo CPC. Mas, de fato, não é? A coisa julgada se explica da seguinte maneira: a sentença, após o esgotamento de todos os recursos cabíveis no sistema processual civil brasileiro, ela transita em julgado. Então vejam, toda decisão tida ou emanada pelo Poder Judiciário, ou do Poder Judiciário, para falar corretamente, é passível de recurso. O novo Código de Processo Civil, ele traz exatamente toda a ideia, não é, da grade recursal disponível para o operador do direito, do operador do direito, sobretudo na área do direito civil. E, portanto, esses recursos, sempre que uma sentença é proferida por um juiz, por exemplo, de primeiro grau, não é? Ou em atividade jurisdicional de primeiro grau, essa sentença ela pode ser objeto de recursos que vão aí, a partir desses institutos processuais, tentar alterar, modificar ou até mesmo, não é, conseguir uma nova decisão. Porém, é sempre importante lembrar que a sentença de primeiro grau, de mérito ou de não mérito, ou seja, aquela que não julga o mérito, é a sentença do processo. E, portanto, quando há o trânsito em julgado da sentença, é aquela sentença que transita em julgado. Então, aquela sentença que foi proferida lá na primeira fase do processo. Ok, minha gente? Agora, vamos lá. Quando eu tenho uma sentença meramente terminativa, lembram dela? Artigo 485 do novo Código de Processo Civil, a sentença que não julgou o mérito. Essa sentença dela também cabe em todos os recursos. Contudo, vamos imaginar que a parte tenha perdido o prazo de um recurso e a perda desse prazo causa a ela uma sanção processual, que é exatamente não poder manusear o próximo recurso. Desta forma, esgotam-se ali os recursos e essa sentença que não conheceu o mérito transita em julgado. E quando acontece isso, ocorre o fenômeno da coisa julgada, que neste caso é apenas formal. Por quê? Por que, professor, que ela é apenas formal? Porque da sentença que não conheceu o mérito, a parte poderá, segundo a regra do nosso Código de Processo Civil atual, propor esta mesma ação por até 3 vezes. Ou seja, esta mesma ação com o mesmo objeto, com as mesmas partes, ok? E com os mesmos pedidos. Então, esta ação poderá ser proposta ainda por até 3 vezes, não é? Depois disso, ocorre o fenômeno da perempção. Legal, gente? Muito bem. Então, quando eu tenho quando eu tenho a coisa julgada apenas formal, eu já compreendo que ela é derivada, portanto, de uma sentença que não conheceu o mérito.
e traz então alguns efeitos. O efeito causado pela coisa julgada apenas formal, ok? É exatamente o de gerar efeitos apenas para dentro daquele processo. Ou seja, os efeitos dessa sentença que não conheceu o mérito, esses efeitos eles não se projetam para fora do processo, gerando efeitos apenas para dentro desse processo. E, portanto, não estabiliza a lide na base do direito material posto, e a parte então poderá o quê? Repropor a mesma ação, por quanto? Por até 3 vezes. Legal, minha gente? Muito bem. Agora nós temos ainda a coisa julgada material. Vejam, na mesma temática, não é? Daquilo que eu expliquei há pouco relativamente à sentença que não conheceu o mérito, na sentença que conhece o mérito, cujo nome, lembram? Sentença terminativa definitiva, ok? A base dela do 487 e incisos do Código de Processo Civil, do novo Código, não é? Então, a partir dali, vejam, o que nós temos aí? Uma sentença que julgou o mérito, conheceu o mérito. Então, nós estamos diante de uma sentença de mérito. Essa sentença também, ela é, não é, passível, claro, para a parte que foi sucumbente, e aí logo mais, não é, um pouco mais à frente no nosso curso, nós vamos falar sobre os recursos, não é? Mas essa sentença, então, para ficarmos nesse assunto, essa sentença é aquela sentença que também, não é suscetível, ou seja, dela podem ser interpostos todos os recursos. E, portanto, quando nós manuseamos todos os recursos da mesma forma como a sentença de não mérito, perdeu o prazo, não tenho a sanção processual, é a perda do direito de realizar o ato processual, não poderei mais realizar esse ato, e a perda desse ato acarreta a não possibilidade de manusear o próximo recurso. Quando eu tenho essa situação, eu tenho o quê? O trânsito em julgado da sentença. Por quê? Porque para mim esgotaram-se os recursos e acontece então o trânsito em julgado da sentença de mérito. Em outra análise ou em outro exemplo, poderíamos dizer também que dessa sentença, como cabem todos os recursos, não se perdeu o prazo, eu consegui, não é? Obedecendo prazos e também requisitos de admissibilidade, pressupostos de cabimento de cada recurso, consegui manusear todos os recursos possíveis para a tentativa de modificação dessa sentença, e esgotados então esses recursos, também, como eu digo sempre, esgotados os recursos, ocorre o quê? O trânsito em julgado dessa sentença, que é de mérito, ok? Sentença terminativa definitiva. Quando ocorre, então, minha gente, o trânsito em julgado da sentença de mérito, faz surgir no mundo do processo a coisa julgada material. É aquilo que nós costumamos falar, que a sentença, então, nesse momento, ela ganha, não é? A cobertura do manto da coisa julgada material. Nesse caso, a coisa julgada material, ela gera efeitos diferentes da coisa julgada apenas formal, que é o caso lá da sentença que não conheceu o mérito, ok? Nessa aqui, não é, os efeitos são extremamente mais sérios. Por quê? Porque diz que com a cobertura do manto da coisa julgada material, nós temos a estabilização da lide. A decisão ali proferida, ela torna-se lei entre as partes. Os efeitos dessa decisão que julga o mérito, eles se projetam para fora do processo, inclusive gerando litispendência. O que seria a litispendência? Ou seja, esse direito, essa ação nunca mais poderá ser discutido no âmbito do Poder Judiciário com o mesmo objeto de tutela, com as mesmas partes, com os mesmos pedidos.
Então vejam que torna-se lei, não é? E Ovídio Batista, ele fala de maneira simples, ele diz, não é, que é melhor termos uma má decisão do que um processo perpétuo. Então é uma fala, não é, de um doutrinador que traz e expressa exatamente o sentimento da questão da decisão do Poder Judiciário. Legal, minha gente? Então vamos lá. Na coisa julgada material, nós temos o surgimento no mundo do processo, não é, da cobertura do manto da coisa julgada que é material, e portanto os efeitos são quais? Gera lei entre as partes, estabiliza a lide, não é? Gera litispendência, projeta os efeitos dessa sentença para fora do processo, gerando inclusive litispendência. Legal, minha gente? Essa palavrinha que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês estejam estudando para as provas agora de final de semestre, e desejo a vocês uma boa sorte e também um bom final de ano para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com a minha recomendação de estudar bastante para irem bem nas suas provas, ok? Boa noite.